Oi, gente, tudo bom? Hoje eu resolvi falar um pouco sobre um livro, né, que é um dos meus livros favoritos, que eu pus até naqueles top 5, que é o livro The Catcher in the Rye, que em português é O Apanhador no Campo de Centeio, né? Esse livro é um livro muito importante para a cultura americana, né? E ele não, o autor dele, o Salinger, ele proibiu de ser feita qualquer adaptação de Hollywood dele. Mas mesmo assim, as pessoas encontram um jeito de fazer adaptações, né? Usando o personagem do Holden Caulfield, que é o adolescente, que é o narrador da história, né? A história é narrada em primeira pessoa. E então tem muita referência na cultura pop americana, né? Por exemplo, tem uma série atual que não sei se vocês conhecem, chama Riverdale, que tem um personagem que chama Jughead. E o Jughead é o Holden Caulfield escrito, assim. Ele é muito parecido com o personagem. E também tem uma música do Guns N' Roses, uma música do Green Day. Tem vários filmes que representam, assim, de certa forma, o personagem do Holden, como o Ferris Bueller Days Off, né, que é Curtindo a Vida Doidado. A Sociedade dos Poetas Mortos também tem aqueles adolescentes meio perdidos, né, que são guiados pelo professor. E isso tem muito da história do apanhador do campo de centeio, né? E a história é assim de um adolescente que ele tá muito perdido na vida, né? Se passa na década de 40. O livro foi lançado em 50. E foi um livro que gerou muita polêmica desde o início, porque era um livro escrito com linguagem informal, da forma que um adolescente fala, assim, cheio de gíria e palavrão, e que falava muito de revolta, né? Era o livro dos alienados, dos desajustados. Tanto é que na década de 80 aconteceu o assassinato do John Lennon, né? E o assassino dele, ele fez referência direta a esse livro, né? Ele falou que admirava muito esse livro. E também a mesma coisa aconteceu com o cara que tentou assassinar o Ronald Reagan, né? O presidente, o ex-presidente dos Estados Unidos. Mas esse livro, ele não é simplesmente uma ode à revolta, né? Não é uma romantização da revolta e tudo mais. Ele é um livro de um garoto adolescente que quer buscar um sentido maior para a vida dele, porque ele não se encaixa na sociedade, ele acha todo mundo a bunch of phonies, né, que é um bando de farsante. Ele acha que as pessoas, elas não são sinceras, ele não quer seguir simplesmente um script que é dado para ele e ele sabe que ele vai ser infeliz se ele fizer isso. Ele quer que a vida seja mais que isso, que um mero script. E aí ele fica vagando sem rumo, assim. E a história começa quando ele é reprovado num colégio interno e depois de ser reprovado já em outros colégios, né? Daí ele é reprovado em tudo, menos em inglês, porque ele escrevia muito bem, né? Ele sempre gostou de escrever. E daí ele não quer contar para os pais de jeito nenhum. Ele é de uma família rica americana e ele quer fugir. Aí ele foge para Nova York e fica 3 dias rodando a cidade, sem rumo. Aí ele começa a frequentar bares, hotéis, né? E fica assim, perdido, conversando com as pessoas. E ele fala também procura uma menina que ele gostava, só que não era a menina que ele mais gostava, era outra menina, né? E ele depois acaba indo para um hotel onde ele bebe, daí o funcionário do hotel oferece para ele contratar uma prostituta. E aí ele chama a prostituta, só que ele acaba falando para ela ir embora, né? Que ele luta muito com essa dicotomia entre o desejo sexual que ele tem e a busca por algo mais elevado, mais puro, né? A inocência
de uma criança. Sempre você vê no livro inteiro ele lutando com a inocência da criança e a ida para a vida adulta, que é cheio, segundo ele, de pecados e de farsas, né, de hipocrisias, e cheio de luxúria, de cobiça e tudo mais, né? E ele não quer seguir por esse caminho. Então, na história conta que ele perdeu um irmão 3 anos antes, e o irmão era assim, ele amava muito o irmão e ele considerava assim a única coisa que ele gostava na vida. Quando a irmãzinha dele, que ainda tá viva, pergunta, ele fala do irmão dele e de outro colega também que se suicidou. Mas daí até a própria irmã fala, mas você não pode ficar preso a esse luto, a essas pessoas que morreram, né? Aí ele, durante a jornada dele, ele encontra várias pessoas, né? Ele leva uma surra lá porque tentam dar um golpe nele e pegar o dinheiro dele, né? O funcionário do hotel que chamou a prostituta lá, quando ele falou pra ela ir embora, eles bateram nele e tentaram pegar o dinheiro dele, né? Daí depois disso ele fica vagando pelo frio de Nova York, tava muito frio, tava chovendo, né? E daí ele vai pra um lago que tava congelando, né? E essa hora ele quase pensa em desistir de tudo, assim. Ele quase pensa assim, vou desistir, vou ficar aqui até eu congelar, né? Então ele é muito depressivo, tem esses pensamentos suicidas, né, por um momento. Mas depois ele pensa na família dele, ele pensa na irmãzinha pequena. Aí ele decide visitar a irmã sem que os pais vissem, né, porque já era noite. E daí ele vai visitar a irmã, aí ele conversa com ela, né? E a irmã sabe que ele reprova de novo, aí fala pra ele que ele tem que dar um jeito na vida dele, né? E ele também visita um professor, né, que é um professor que fala pra ele que é pra ele ler histórias de outras pessoas, da importância da literatura, né, e dele encontrar esse rumo pra vida dele. E que ele fala também que ele tem que encontrar a maturidade, né? Que ele até fala com ele sobre isso, sobre a maturidade, de encarar os problemas dele, encarar a vida dele. Mas o Holden, ele sempre arranja um jeito de fugir, assim. Daí ele tá na casa do professor, daí o professor tá observando ele durante a noite. O Holden acha muito estranho, interpreta isso como um assédio, né? Como acha que o professor é algum tipo de pedófilo, e aí ele foge. Mas depois ele mesmo na narrativa, como é em primeira pessoa, não dá pra você saber o que realmente aconteceu, né? Porque na narrativa, nessa hora ele foi pego de surpresa, foi assustado e ele até fala, mas acho que não foi isso, talvez fosse um instinto paternal, algum carinho paternal, né, que ele tinha por mim, e parece fazer mais sentido. Mas ele quer sempre fugir de tudo, ele não quer encarar a vida dele, né? Ele tá perdido, mas ele não quer fazer nada pra mudar isso. E daí ele até encontra uma menina, né? E aí ele fala pra menina, vamos fugir lá pro meio do nada, né? Ele quer fugir de tudo. A menina fala assim, não vou fugir, tipo, não dá pra gente simplesmente fugir, né? A gente tem que encarar os nossos problemas. Você não vai voltar pra escola, você não vai fazer o que da sua vida? E o Holden, assim, a única coisa que faz sentido pra ele, que ele fala que ele queria ser quando a irmã pergunta pra ele, é que ele ficava sonhando que ele era uma espécie de apanhador no campo de centeio, né? Que é daí que vem o título do livro. E também é referência a um poema que fala disso, né? E daí ele tem um sonho em que ele é o apanhador no campo de centeio, em que
tem um monte de criança lá brincando, perdida, e as crianças começam a cair no precipício. E daí ele é aquele que pega as crianças e não deixa elas caírem. E isso é símbolo também, aquelas crianças, né, que são símbolo da inocência, elas caem no precipício, que é o precipício da vida adulta, que é o precipício de todos aquelas corrupções, aquela farsa que tem na vida adulta. E ele quer fugir disso. E ele quer ajudar as crianças a fugirem disso, de certa forma. Mas assim, eu vou ler aqui a parte do sonho. Ele ainda não entende esse sonho, mas ele sabe que é a única coisa que ele quer ser, assim. Então ele fala assim: fico imaginando uma porção de garotinhos brincando de alguma coisa num baita campo de centeio e tudo. Milhares de garotinhos e ninguém por perto, quer dizer, ninguém grande, a não ser eu. E eu fico na beirada de um precipício maluco. Sabe o que eu tenho de fazer? Tenho que agarrar todo mundo que vai cair no abismo. Quer dizer, se um deles começar a correr sem olhar onde está indo, eu tenho que aparecer de algum canto e agarrar o garoto. Só isso que eu ia fazer o dia todo. Ia ser só apanhador no campo de centeio e tudo. Sei que é maluquice, mas é a única coisa que eu queria fazer. Então, aqui ele ainda fala que é maluquice, né? Mas se a gente for pensar, tem sentido. Tipo, ele tá começando a enxergar o que ele tem que fazer. Porque, por exemplo, ele poderia muito bem ser uma espécie daquele professor, né, do Sociedade de Poetas Mortos, que é interpretado pelo Robin Williams, né? Aquele professor é um professor que é assim, subversivo, ele é diferente, né, da maioria dos professores, então tem muito a ver com Holden. Mas ele guia os outros meninos, os garotos que estão à beira do precipício, né? Tipo, a encontrar algum sentido, a não ficarem mais perdidos na vida, né? Então, aquele é tipo um Holden que deu certo, né? Então, por exemplo, ele poderia ser isso, ele poderia se tornar um escritor, né? Que ajudasse as pessoas com as histórias que ele escrevesse a encontrar algum sentido. Mas ele ainda está começando a trilhar esse caminho, né? Porque quando ele narra esse livro, ele está numa clínica, se recuperando de uma tuberculose que ele pegou de ficar vagando esses 3 dias na cidade, né? E aí ele encontra um terapeuta, e aí esse terapeuta fala pra ele: por que você não escreve sobre o que aconteceu com você nesses 3 dias? E daí ele começa a percorrer esse caminho em busca de sentido. E o livro termina assim com ele na cena do carrossel, que é uma cena muito bonita, que ele tá com a irmãzinha. E aí ele fica emocionado de ver a irmãzinha no carrossel. E ele fica feliz, que ele vê que a irmã é muito importante para ele, né? E aí é que ele começa a ver assim, eu não posso ficar onde eu tô, nessa situação. Eu tenho que dar um jeito na minha vida, mas a história termina aí, entendeu? Não vai mostrar qual foi a solução que ele encontrou, não, mas vai mostrar ele se despertando e saindo só daquela revolta, né? É por isso que, por exemplo, aqueles assassinos lá, eles entenderam totalmente errado a mensagem que o Salinger quis passar, né? Porque a solução não é sair matando todo mundo, né? Não é sair revoltando, é sim dar um jeito para a própria vida. E é isso que o livro quer passar, né? O livro não quer falar para você ser um revoltado e pronto, né? Então é um livro muito interessante, ele é muito bem escrito e se tornou um clássico, né, americano, mesmo sendo escrito com linguagem informal, né? Porque ele assim, é um livro muito importante mesmo. E que é diferente de tudo que já havia sido lançado antes, né, na história da literatura. E vale muito a pena, eu recomendo ler, porque é impossível você não gostar do personagem do Holden, que é um personagem, assim, muito que você se identifica muito com ele. Até os leitores do Salinger falavam assim pra ele: mas como você conseguiu escrever sobre mim? Você não me conhece, né? Porque muita gente se identifica profundamente com esse personagem. E acho que foi um dos personagens, se não foi o que eu mais me identifiquei na vida, assim. E é muito legal mesmo esse livro, muito interessante.
Então, por hoje é só, né? Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí.